Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube para você que tá ligadinho no canal. Muitas informações do Peixe. Paulo Turra já está em Santos e já está no CT Rei Pelé, conhecendo as estruturas do Santos Futebol Clube. Ele vai comandar o treino no período da tarde. Você vai conhecer os bastidores da contratação de Paulo Turra. Quero falar também sobre Paulo Roberto Falcão, que tem carta branca do presidente Andrés Rueda. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, quero dar uma super dica para você. Quero falar da 1xBet, patrocinador oficial do Barcelona da Espanha. E na 1xBet você pode palpitar de montão. É isso mesmo. E olha, com o cupom VFutebol, tudo maiúsculo e tudo junto, você tem um bônus de até $300 no seu primeiro depósito. Você pode palpitar em jogos do Campeonato Brasileiro e jogos do mundo todo, hein? E olha, tem grandes jogos para você no dia de hoje, hein? Tem Atlético Paranaense e Corinthians, tô apostando no Atlético Paranaense. Tem Fluminense e Bahia, para mim vai dar Fluminense. Tem Fortaleza e Atlético Mineiro, para mim vai dar empate. E tem Cruzeiro e São Paulo, para mim vai dar Cruzeiro. Cupom VFutebol para você, tudo junto. Link fixado nos comentários, corre lá, faça o seu cadastro e aproveite esse bônus da 1xBet. Vem correndo para 1xBet, tô te esperando, hein? Meus amigos varandeiros, vou falar um pouquinho sobre Paulo Turra. O treinador Paulo Turra já está em Santos, já está no CT Rei Pelé. Na manhã de hoje, ele está conhecendo a estrutura do clube junto com Paulo Roberto Falcão, né? Paulo Turra deve comandar o seu primeiro treinamento na tarde de hoje, já visando o jogo contra o Flamengo amanhã na Vila Belmiro. Turra não deve fazer grandes mudanças para essa primeira partida. A ideia do treinador é, claro, observar o elenco de jogadores no jogo de amanhã e, claro, começar a fazer mudanças na próxima semana, né? Turra tem um perfil também ali de apaziguador, né? Não é um treinador que tem características de chegar mudando tudo. Ele tem uma personalidade forte, mas tem como uma das características ser um treinador apaziguador. E olha, o Turra ainda não constou no bid, portanto, dificilmente ele ficará amanhã, né, no banco de reservas contra o Flamengo. Turra deve acompanhar a partida nos camarotes da Vila Belmiro, e aí ou Claudio Miro ou Paulo Roberto Falcão estarão no banco comandando o Santos contra o Flamengo na Vila Belmiro, amanhã às 18h30. Lembrando que a partida amanhã vai acontecer sem público, hein? Não teremos a presença de torcedor, o Santos que ficará 30 dias, pelo menos 5 partidas jogando sem público. Quando for na Vila Belmiro, público zero. E quando for visitante, o Santos não poderá, né, ter o seu torcedor no estádio, né? Somente o torcedor do clube mandante. Tá aí esta punição para o Santos Futebol Clube. Partida de amanhã é uma partida muito difícil para o Santos, por mais que o Flamengo tenha sofrido uma goleada do RB Bragantino, o Flamengo tem um time tecnicamente melhor que o do Santos, terá a volta amanhã de Gabigol e Jorge Sampaoli voltando à vila mais famosa do mundo. Grande jogo, dificílimo para o Santos Futebol Clube, que já se vê pressionado mais uma vez pela zona da confusão, pelo Z4. Olha, vou contar um pouquinho dos bastidores da contratação do Paulo Turra, né? Primeiro nome do Santos era Fábio Carille, conforme eu já havia antecipado. Carille não negou de primeira, né, a consulta do Santos Futebol Clube, escutou o presidente Andrés Rueda, que ligou para o Fábio Carille, e depois, né, de ter escutado a proposta, acabou num segundo contato recusando a proposta do Santos, falando que está bem no futebol japonês, e o Santos sequer chegou a entrar em valores
com o treinador Fábio Carille, né? O Carille optou por permanecer no futebol japonês, mesmo tendo um bom relacionamento com o presidente Andrés Ueda. Outros nomes, antes de Paulo Turra, foram analisados pelo Santos Futebol Clube. O nome de Rogério Ceni, Thiago Carpini e também do treinador do São Bernardo, né? Do treinador do São Bernardo, Zanardi. Foram 3 nomes analisados pela diretoria do Santos Futebol Clube pós-Carille. E aí, o CG, o Comitê Gestor do Santos Futebol Clube, entendeu que Rogério Ceni era uma situação um pouco mais complicada. Rogério está bem avançado com o Atlético Paranaense e também teria questão de rejeição do torcedor santista. Zanardi e Carpini seria um risco mais alto, porque são treinadores com pouquíssima experiência. Já o caso do Paulo Turra foi uma indicação de Paulo Roberto Falcão. Falcão entrou em contato com o Luiz Felipe Scolari pedindo referências de Paulo Turra e Luiz Felipe Scolari acabou indicando e validando, né? Ou seja, dando boas dicas, né? Sobre Paulo Turra, sobre a forma de trabalho de Paulo Turra. O Falcão apresentou o nome ao comitê gestor e convenceu também o presidente Andrés Ueda. Paulo Turra foi aprovado no CG, portanto, não teve, né, uma negociação muito longa. A princípio, ele pediu um contrato um pouco mais longo. O Santos ofereceu 6 meses de contrato ao Paulo Turra e o Santos acabou cedendo para 1 ano de contrato. A princípio, a multa é muito parecida, né, com a multa do Odair Hellmann, né? A informação que nós temos é que existe, sim, uma multa rescisória no contrato do treinador Paulo Turra, né, que pode ficar aí mais 6 meses após o término da gestão do presidente Andrés Ueda. E olha, eu disse que Paulo Roberto Falcão foi realmente decisivo para a escolha de Paulo Turra. A indicação veio do Falcão após uma conversa que o próprio Falcão teve com Luiz Felipe Scolari. O Paulo Turra não era o primeiro, não era o segundo e nem o terceiro nome da lista. E aí, com todas essas análises que foram feitas, se chegou ao nome de Paulo Turra através do Falcão. Falcão tem carta branca do presidente Andrés Ueda. Já foi ele que escolheu o treinador Odair Hellmann e Falcão vai ganhando espaço justamente pelo fato de o presidente Andrés Ueda estar enfraquecido. Ou seja, as decisões que foram tomadas pelo presidente Andrés Ueda, na grande maioria delas, não deram certo. Portanto, o Andrés Ueda vai cedendo, né, um pouco de poder para Paulo Roberto Falcão. Pode ser, inclusive, uma estratégia, né? Porque se der alguma coisa errada, o Ueda, de forma bastante esperta, vai dizer: olha, não fui eu que errei. Eu contratei aqui o Paulo Roberto Falcão, dei autonomia para ele e as decisões foram tomadas por ele. Era essa a função de Paulo Roberto Falcão. Então o Ueda, de forma muito inteligente, pressionado, ele acaba, de alguma forma, não assumindo esta responsabilidade e atribuindo isso a Paulo Roberto Falcão neste momento de pressão. Vamos aguardar. Tomara que Paulo Turra seja um acerto agora de Falcão. O Santos, que permanece analisando o mercado. O Falcão, que é muito questionado pelo torcedor. Um dos fatores para que Paulo Roberto Falcão não tenha sido demitido do Santos Futebol Clube é justamente o fato de ele já estar negociando com alguns reforços, e as informações que nós temos é que alguns reforços já estão, inclusive, apalavrados com o Santos Futebol Clube para a próxima janela. O Santos que procura um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio-campista e um atacante de beirada pela direita. Portanto, serão 4 reforços, no mínimo, que o Santos deve trazer na próxima janela, e alguns desses jogadores já estariam apalavrados. Tem jogador, pela informação que eu obtive, que foi analisado no Mundial Sub-20 e já está praticamente certo com o Santos Futebol Clube. Na reabertura da janela, o Santos deve anunciar jogador que não é brasileiro, hein? Jogador que não é brasileiro. A informação que eu obtive é que o Santos avança no mercado sul-americano por contratações. É um mercado, neste momento, mais acessível, com valores menores.
Portanto, o Santos vai atacar de novo o mercado sul-americano, mesmo tendo algumas experiências que não foram tão boas, né? Como é o caso do Angulo, do Julio, do próprio Daniel Ruiz, do Lacava. O Rodrigo Fernandes talvez tenha sido aquele que deu mais certo, o Velasquez também não foi bem, enfim, o Santos não teve tanta sorte e tanto sucesso quando atacou o mercado sul-americano. Vamos aguardar se agora, com esta análise do Caio Nascimento, e eu falei aqui do Caio Nascimento, o Caio é um profissional que tem conquistado seu espaço no Santos Futebol Clube, né? Por mais que as indicações do Caio, na maioria delas, não se mostraram corretas, o presidente Andrés Rueda tem dado muito espaço para o Caio Nascimento e realmente ele e Paulo Roberto Falcão estão cada vez ganhando mais espaço no Santos Futebol Clube para realmente tentar reorganizar a parte esportiva, principalmente no elenco principal do Santos. Então, as indicações do Caio vão realmente ser muito consideradas para a próxima janela. Lembrando, foi o Caio que indicou o Natan, foi o Caio que indicou o Carabarral, o Caio indicou alguns, o próprio Daniel Ruiz também foi avaliação do Caio Nascimento. Alguns jogadores que chegaram ao Santos Futebol Clube e muitos deles não deram certos, já tiveram o aval, a validação do Caio Nascimento, que por incrível que pareça, vai ganhando mais espaço no término da gestão do presidente Andrés Rueda. Claramente, existe um movimento do Rueda saindo um pouco do futebol e delegando um pouco mais. Vamos ver até que ponto isso vai dar certo, considerando que o Rueda no futebol é uma tragédia, né? É uma grande tragédia o presidente Andrés Rueda no futebol. Meus amigos varandeiros, uma informação para fechar. A partida Santos e Goiás pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 9 de julho, ela havia sido transferida para a Arena Barueri. Esse jogo retornou à Vila Belmiro e vai acontecer na vila mais famosa do mundo, sem público, às 11 horas da manhã. Portanto, o Santos, após a punição do STJD, reverte a mudança do local da partida que tinha passado para Barueri e agora retorna para a Vila Belmiro. É isso, meus amigos. Informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, deixa o like. Compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.